Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar de um gênero teatral que todo mundo gosta e que provavelmente possa ter marcado a sua infância em algum momento: o teatro de bonecos. E se você gosta desse tema, então vem! Teatro de fantoches, de bonecos ou marionetes são os termos que designam as apresentações feitas com esses tipos de bonecos de manipulação construídos especialmente para as apresentações artísticas. Evidências mostrariam que bonecos eram utilizados no Egito em 2000 a.C., com o uso de figuras de madeira operadas com barbantes. Bonecos articulados de marfim e argila, controlados por cordões, também foram encontrados em tumbas egípcias. Os hieróglifos também descrevem estátuas que caminham, usadas pelos antigos egípcios em peças teatrais religiosas. Os escritos mais antigos sobre os bonecos são atribuídos ao grego Xenofonte, datado do ano de 422 a.C. A origem dos bonecos modernos ocorreu provavelmente em países como China, Índia e na ilha de Java, na Indonésia. Lá eles eram tratados com reverência, pois os orientais consideravam que os bonecos eram como deuses, dotados de recursos mediúnicos. Eles eram criados com tamanha perfeição que se tornavam idênticos aos seres vivos, e muitas vezes sim, eles eram inspirados em personagens reais. Esta arte desembarcou na Europa através dos mercadores e logo se espalhou por todo o continente. Entre os gregos, eles muitas vezes foram utilizados como ferramentas para ironizar o cristianismo. Os romanos herdaram este elemento cultural e contribuíram para o seu aprimoramento e disseminação. Nas Américas, o teatro de bonecos chegou por meio dos colonizadores por volta do século XVI. Desta forma, este movimento cultural aportou no Brasil mais uma vez como instrumento de pregação religiosa e se consolidou no Nordeste, especialmente no estado de Pernambuco. A graça do boneco está em sua associação de movimento e sonoridade e o encantamento que ele gera nas plateias. O teatro de bonecos está sempre intimamente ligado ao seu contexto histórico, cultural, social, político, econômico, religioso ou educativo. Em cada canto do planeta, por conta da diversidade cultural, ele recebe um nome distinto. Na Itália encontra-se o Masseus, posteriormente substituído pelo Polichinello, o Pupi e o Fantocini. Na Índia ele se chama Vidouchaka. Na Turquia temos o muito tradicional Karagöz. Na Alemanha, o boneco se chama Casper. Na Rússia temos o Petrushka, que foi eternizado no balé de mesmo nome, cuja música foi composta por Igor Stravinsky. Na ilha de Java temos o Ayang. Na Inglaterra, o boneco é o Punch, que tem uma esposa chamada Judy. Na França, o boneco se chama Guignol. Nos Estados Unidos são os Puppets. Na Grécia, chamam Atalanas. E o Cristóbal é o representante da Espanha. No Brasil, temos o Mamulengo, além do teatro japonês, que vem com o Bunraku e sua derivação, o Kuruma Ninjyo. Não há uma regra, mas geralmente as características físicas dos bonecos costumam ser aumentadas, como cabeça, boca, nariz, dentes e olhos muito grandes, até como forma de expressar melhor a interpretação. O teatro de bonecos ganha vida nos palcos por meio do movimento das mãos do ator que o manipula, narra as histórias e transcende a realidade. Um boneco pode ser manipulado por 1 a 3 pessoas, de acordo com a técnica a ser utilizada, que é o que veremos a seguir. Boneco que o manipulador calça na mão como os mamulengos. Normalmente possui um corpo de tecido, onde o indicador manipula a cabeça e dedos polegar e médio manipulam braços. Cabeça e mãos podem ser esculpidas ou modeladas em diversos tipos de materiais. No mamulengo é mais comum o uso de madeira e papel machê. A principal característica da manipulação de bonecos de luva é a agilidade dos movimentos, apesar das limitações de movimentos dos braços do boneco. Outras variações da manipulação de luva são aquelas em que a mão do manipulador articula a boca do boneco, além dos dedoches e a técnica de luva cruzada. Mecanismo de manipulação por varas ou hastes.
Pode ser um objeto acoplado às varas ou bonecos projetados com mecanismos de boca e olhos. No caso de bonecos de figura humana, normalmente possui uma vara como eixo central e outras duas para os braços. Uma variação do boneco de vara é o Tringle, que se caracteriza por ser um boneco de vara fixa, normalmente na cabeça e manipulado por cima do boneco. O boneco de Tringle possibilita movimentos extremamente rápidos, bruscos e pausados. Há também outra variação que é o Marote, mais utilizado em situações de dança ou figuração. Essa técnica não possui movimentos de mãos ou cabeça. Tipo de boneco manipulado por fios ou cabos e conectados a uma estrutura de madeira em forma de cruz. A manipulação é feita por movimentos e mecanismos da cruz ou com a manipulação direta dos fios. Uma característica da marionete é a possibilidade de coordenar peso, altura, eixos e pernas do boneco em apenas uma mão que manipula a cruz, deixando a outra livre para manipular outros fios e mecanismos. A manipulação de bonecos de fio é uma técnica delicada que requer prática e um apurado conhecimento do boneco, os seus eixos e mecanismos e as suas possibilidades de movimento. Uma marionete simples pode chegar a ter 9 fios, um em cada perna, um em cada mão, um em cada ombro, um em cada orelha, uma no eixo da cabeça e um na base da coluna para a inclinação do tronco do boneco. Movimentos mais detalhados podem exigir o dobro ou o triplo desse número. As marionetes são capazes de representar praticamente todos os movimentos humanos ou de animais, além de diversas outras possibilidades de articulações específicas a cada boneco. Inspirado no bunraku, uma técnica tradicional de teatro japonês, o boneco de manipulação direta originalmente é manipulado à vista da plateia em sincronicidade por 3 pessoas. A manipulação se dá pelo contato direto com o boneco. Um manipulador controla e direciona a cabeça e seus mecanismos, enquanto sustenta o peso do boneco pelo quadril. Um segundo manipulador cuida dos braços e um terceiro dos pés. A coordenação entre esses 3 artistas exige um longo e rigoroso treinamento de manipulação. O boneco de balcão é uma variação da manipulação direta, porém os manipuladores não tocam diretamente no boneco, e sim ele é manipulado em uma mesa, bancada ou balcão, e normalmente possui um mecanismo central em suas costas ou cabeça, o que possibilita a coordenação do peso e do eixo em apenas uma mão. Mãos e braços do boneco podem ter mecanismos que são articulados pelo cotovelo. Consiste em manipular figuras em focos de luz projetando suas sombras em uma tela. As figuras de sombra são chamadas de silhuetas ou bonecos de sombra, e podem ser silhuetas chapadas ou tridimensionais, com articulações ou não. Nos teatros tradicionais da China, Índia, Turquia e Grécia, as silhuetas são comumente figuras planas, recortadas em couro ou em algum outro material opaco. Existem ainda materiais semi-transparentes, como a pele de peixe. Atualmente, diversos grupos desenvolvem pesquisas em teatro de sombras. Bonecos podem ser criados em acetato, acrílico, papel ou outras variedades de materiais. As fontes de iluminação utilizadas são diversificadas, como velas, lamparinas, lanternas, refletores, projetores de vídeo, entre outros. Nós já temos aqui no canal um vídeo super curto que aborda alguns aspectos do teatro de sombras, e você pode clicar aqui no card se você quiser assistir. A manipulação de silhuetas pode se dar através de varas perpendiculares, como no teatro javanês, com varas em ângulo reto com a tela, como no teatro chinês e grego, ou por meio de cordões escondidos atrás dos bonecos, como nas sombras chinesas. Se caracteriza como uma técnica de manipulação onde os manipuladores não ficam visíveis para o público. Normalmente consiste em um cenário em uma câmara escura e um fundo negro, onde os manipuladores com figurinos completamente pretos, produzindo a ilusão de que os bonecos e objetos não estão sendo manipulados, mas sim possuindo movimentos próprios.
Diversas técnicas e mecanismos podem ser utilizados em conformidade com o teatro negro, principalmente no que se refere ao trabalho com luz ultravioleta, a exemplo do teatro negro de Praga. Este é um gênero japonês de teatro de bonecos. Diferentemente do bunraku, um único ator à vista do público manipula o boneco, trabalhando sentado em uma estrutura em forma de caixa com 3 rodinhas, denominado de kuruma, onde ele manipula braços, o tronco e a cabeça do boneco, e os seus próprios pés são encaixados no calcanhar do boneco. E agora vamos falar do boneco típico do Brasil, que é o mamulengo, que é uma tradição muito forte na região Nordeste, especialmente em Pernambuco. A origem do nome, embora não totalmente confirmada, deriva-se de mão molenga, dada a habilidade necessária para manipular e dar vida ao fantoche. Além de teatros, as apresentações são realizadas em pátios, igrejas, feiras e ruas, e a trilha sonora é feita ao vivo, com acompanhamento de instrumentos típicos como a zabumba, o ganzá, acordeon e o triângulo. O texto é ágil e quase sempre baseado em improvisos, lendas ou na literatura de cordel. E os enredos envolvem histórias com animais como onças, cobras, bois, além de conter muita fé, amor, brigas, música, dança e morte, além de temáticas do sobrenatural como o céu e o inferno. É muito comum nesses espetáculos a interação com o público, sempre solicitado pelo boneco. Os personagens mais conhecidos são os vaqueiros, fazendeiros, militares, cangaceiros, padres e demônios. O palco do mamulengo é conhecido como barraca, e dentro dela os manipuladores recebem nomes característicos, como nós iremos acompanhar. O mestre é a figura mais importante, quase sempre sendo o criador dos bonecos e do espetáculo, e acumula as funções de empresário e principal ator e manipulador. O contramestre é o segundo em importância, manipula alguns bonecos, cria mais de uma voz e dialoga com o mestre sustentando o improviso. Em alguns casos, a sua importância é sobrepujada pela figura do Mateus. Os folgazões ou ajudantes têm como função manipular bonecos em cenas com muitos personagens, como brigas ou danças, e quando fazem coro cantando junto com a música, mas quase nunca falam individualmente. Temos ainda o lado de fora da barraca, onde brincam esses personagens. O Mateus é um personagem muito importante para o mamulengo e foi assimilado do Bumba Meu Boi. A sua função é ser o interlocutor entre o mundo figurado dos bonecos e o mundo real do público. Os instrumentistas, também chamados de instrumenteiros, batuqueiros ou tocadores. A música é um elemento de vital importância para o mamulengo, e na música e na dança repousam quase toda a estrutura dramática do brinquedo. Nas diferentes regiões brasileiras, o boneco de luva ou fantoche possui denominações diversas, como Briguela ou João Minhoca em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Mané Gostoso na Bahia, Mamulengo em Pernambuco, como já comentamos, e João Redondo no Rio Grande do Norte e Paraíba. No ano de 2015, o mamulengo foi reconhecido como um patrimônio cultural do Brasil. No Brasil, nós temos muitas referências quando o assunto é teatro de bonecos, como a Companhia Giramundo de Minas Gerais, a Cia Trux, Pia Fraus, Articularte e Sobrevento aqui em São Paulo, o grupo Caixa de Elefante no Rio Grande do Sul e a Companhia Artesanal no Rio de Janeiro. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham apreciado essa nossa pequena viagem a esse maravilhoso mundo do teatro de bonecos. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. E não se esqueçam também de assistir aos outros vídeos do canal. Como a gente sempre repete, o vídeo é uma pequena referência dentro de um assunto muito extenso, e ele não pode substituir a sua leitura nem a sua pesquisa mais aprofundada sobre esse tema. A gente fica por aqui e nos encontramos na próxima. Tchau, pessoal!